Todos preparados, mais uma vez, para começarmos? Então tá bom, gente. Vou fazer o prazo inicial aqui, e daí daqui a pouco começo a share a minha tela, tá bom? Bom, então, vamos lá. Vamos acalmar nossos pensamentos, o nosso coração. Respirando fundo. E sentindo essa vibração gostosa. Que os amigos espirituais aqui presentes nos trazem. Acalmando os nossos pensamentos e elevando ele. No nível de luz e de energia. Que os nossos amigos de paz estão aqui, em volta de nós. Agradecer mais um dia aqui reunidos para o aprendizado aqui. Agradecer por mais um dia de vida terrena, pelas oportunidades, por tudo que temos, pela saúde, mesmo pelas dificuldades, porque são delas que evoluímos e crescemos. E sempre lembrar de todos aqueles que ainda se encontram na escuridão, na angústia, no medo, no sentimento de vingança, de raiva, aqueles que sofrem pelos padecimentos físicos, espirituais, aos nossos irmãozinhos desencarnados que se encontram perdidos e aos nossos irmãos encarnados também, que se sentem da mesma maneira. Pedindo ao Pai que leve consolo, proteção, guia a todos que precisam, a todos que necessitam. E pedimos que ilumine a nossa reunião de hoje, que possamos compreender um pouquinho mais, que possamos caminhar juntos aqui no aprendizado e no que vai ser falado hoje. Que o lar de cada um presente e os que também não estão sejam cobertos de paz e de luz. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, deixa eu fazer aqui. Share. Prontinho. Carol, tá conseguindo ver aí? Tô. Tá bom. Bom, gente, vamos começar então. Nós vamos começar um capítulo novo do Livro dos Espíritos, o segundo livro, que é o capítulo 5. E esse capítulo, ele vai ser um capítulo de considerações sobre a pluralidade das existências. Bom, é mais ou menos assim. O Livro dos Espíritos, como todos sabem, é um livro de perguntas e respostas, né? Kardec perguntando para os espíritos. E esse livro, são considerações feitas por Kardec em relação ao capítulo 4, né? O capítulo 4, que fala do mecanismo em si das reencarnações, da reencarnação, né? E ele trata da justiça da encarnação, a encarnação dos diferentes mundos, o destino das crianças depois da morte, e por aí vai. Então, foram as perguntas que Kardec foi fazendo aos espíritos em relação ao processo de reencarnação, o que é da alma antes, durante, depois, o que acontece em certos aspectos. E aí ele colocou neste capítulo 5 exclusivo as considerações dessa ideia.
Sabemos, né, que a reencarnação é um dos pontos primordiais, não é o único, mas um dos, da doutrina espírita, mas a gente vai fazer uma recapitulada aqui, né? Não é nada que não foi falado antes, nos capítulos anteriores, mas é para recapitular a ideia. E quem não assistiu, né, os últimos estudos, né, a gente tem nosso canal no YouTube, se vocês quiserem entrar e dar uma olhadinha, assistirem para entender um pouquinho melhor, ou mesmo depois estudarem, fica um pouco mais claro esse capítulo 5. Então, a reencarnação, né, a doutrina espírita, ela não é uma invenção moderna, ela não é uma invenção do espiritismo. Kardec não foi lá e inventou a reencarnação. O espiritismo, né, e esse conhecimento reencarnacionista, ele decorre de uma lei natural. Então, se ele decorre de uma lei natural, e tudo que é lei natural dentro da natureza, né, que seja aqui na Terra, ela deve existir desde a origem dos tempos. E com os estudos, que não precisa ser necessariamente dentro da doutrina espírita, mesmo porque ela é relativamente nova com relação ao conhecimento da reencarnação, dentro, né, da história aí, e hoje nós temos a internet, fica mais fácil. Antigamente tinha que ir na biblioteca, né, ver esses livros de histórias, hoje fica mais fácil. Então, tem muitas informações sobre esse conhecimento. Então, a reencarnação e essa doutrina, ela é encontrada, né, os traços do espiritismo desde a mais alta antiguidade, muito antes de Jesus. E hoje, a ideia aqui é olhar, eu acho que eu não sei porquê, mas era para ter algum slide que está faltando aqui no meio, mas tudo bem, eu falo. A ideia aqui é olhar sobre um ponto de vista diferente. Eu acho que esse slide vai estar lá na frente, mas vamos falando. Então, como, né, já foi comentado, a ideia da reencarnação é uma ideia bem antiga, né? Um estudo, uma doutrina, uma filosofia bem antiga. E ela vem se depurando ao longo dos séculos. Então, ali para trás, um pouquinho ali para trás, uns séculos atrás, se tinha, né, essa filosofia, esse estudo da metempsicose, que é uma doutrina na qual uma mesma alma pode animar sucessivamente corpos de homens, animais e vegetais. É a doutrina da transmigração. E que não deixa de ser uma doutrina reencarnatória. E essa origem, né, da metempsicose, ela vem dos filósofos indianos e egípcios. E ela também foi acolhida por Pitágoras, né? Então, nós sabemos que a ideia da pluralidade das existências, ela teve origem nas primeiras, né, idades dos mundos, muito antes atrás. Os hindus, egípcios, Pitágoras, Sócrates, Platão, a própria Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento. Não vamos entrar, né, o que cada uma dessas culturas, ou o que cada um desses filósofos estudavam, né, porque nós não temos esse tempo aqui. Mas, para quem tem curiosidade, quer aprender um pouco mais, se pesquisarem, vão saber que realmente eles já estudavam e acreditavam nisso. Os povos antigos e até hoje, né, como algumas religiões também, são reencarnacionistas. Só que a diferença entre a doutrina da metempsicose e reencarnação é que a doutrina da reencarnação, que é na visão espírita, ela rejeita a transmigração da alma do homem para os animais e vegetais. Por quê? Porque a doutrina da reencarnação, segundo a ótica espírita, não vinda, né, dos espíritos, rejeita a ideia de transgressão. Nós
estamos em constante estado de evolução. Nós não regredimos. Então, seria mais ou menos assim, dentro dessa teoria da metempsicose. Eu, hoje aqui, reencarno como humano e na próxima encarnação eu posso me reencarnar como um gato, um cachorro, um cavalo, uma árvore, né? Então, é como se nós estivéssemos regredindo, pelo simples fato que dentro dos mundos animais, vegetais, né, o ser humano é o que está no topo, nessa cadeia. Então, se eu reencarnasse na próxima, ou qualquer um de nós reencarnação como um animal, seria como se eu estivesse regredindo. Então, os espíritos, eles, né, dentro do livro dos espíritos, foi feita essa pergunta, rejeita essa ideia, pelo simples fato que nós não regredimos, nós progredimos, né? E sim, existem os estudos que falam, né, dos espíritos em estados embrionários, os de animais, todos estão em estados evolutivos, em diferentes linhas, mas estão, né? Mas também nós não vamos entrar nessa questão que é um outro assunto. Mas para deixar claro que a doutrina da reencarnação na ótica espírita é progressista, a gente só progride. O máximo a gente pode estagnar, jamais regride. Aquilo que foi aprendido, já foi vivido, não se volta. E aí, ao longo dos séculos, essa ideia, essa doutrina, essa filosofia da reencarnação, ela vem se depurando. É uma ideia que, até dentro desse capítulo, os espíritos falam que não sabem dizer a data exata e aonde surgiu, mas ela está na humanidade praticamente desde que o mundo é mundo. E como os estudos, né, eles se limitam até certas civilizações, antes disso são teorias, e com aquilo que se tem, né, com o material que se tem, dos homens sapiens e por aí vai, dos homens das cavernas, né? Então, se sabe por estudos, né, e por materiais, que essa doutrina, ela vem, como foi dito antes, egípcios, né, e hindus e por aí vai. Então, chegando ali em Kardec, essa doutrina, ela é apurada. Kardec vai dar a ela um estudo mais aprofundado e como professor, né, filósofo e trabalhando dentro desse estudo com materiais científicos que tinha na época e tentando, né, o máximo ser fiel a esses estudos científicos, né, seguindo essa linha, ele apresenta e renova essa ideia de reencarnação sem superstições, sem misticismo, sem magia, nada daquilo que não era explicado, que não se entendia antes. Kardec tenta lapidar essa ideia com a ajuda dos espíritos, mas o esforço dele como homem encarnado, de pesquisas, pesquisas e pesquisas. E ele traz uma ideia racional. Ele vem dentro do capítulo 4, né, quando ele pergunta, faz todas aquelas perguntas, a gente percebe que tem uma sequência, aquelas perguntas, e tem uma lógica para cada uma delas, porque participava de um estudo, e ele tinha que montar esse estudo depois. Então, ele tenta fazer desse estudo um estudo racional. Por isso, nós sabemos, né, e aprendemos que a doutrina espírita é uma religião de fé raciocinada, porque se questiona. E o espiritismo, se ele anda com a ciência, e Kardec estava desenvolvendo esse conceito espírita, porque assim, a palavra espírita até então não existia, ela existia espiritualista. E a espiritualista, ela abrange todas as doutrinas e religiões e conceitos que acreditam na espiritualidade, que acreditam na imortalidade da alma, que existe alma, mas não necessariamente acredita em reencarnação. Então, né, dentro de todas as crenças e até hoje,
Por um exemplo, os católicos, eles acreditam, né, que morre não é o fim, que se vai para um paraíso, para um inferno, alguns dos nossos amigos protestantes para uma vida eterna, enfim. Então se acredita mais ou menos nisso, são doutrinas espiritualistas. Aí, para diferenciar, Kardec coloca esse termo espírita, que acredita, né, num processo reencarnatório, antes, durante e depois. E como é de acordo com as leis da natureza, e como eu disse, o espiritismo anda com a ciência, então tem que fazer parte das leis naturais, né, das leis que regem a natureza. E, né, como todos sabemos aqui, os espíritas acreditam em Deus, são cristãos. Então, tem que partir também do pressuposto que existe um Criador. Então, tem que ser sobre e conforme a sabedoria do Criador. Pois somos criaturas e aprendemos a não humanizar o Criador, né? Porque quem é humano somos nós. Então, tem que partir sempre dessas linhas de raciocínio, esse estudo que Kardec desenvolveu. É isso que eu queria chegar aqui. Era esse slide. Então, hoje, nós não vamos aqui discutir as perguntas e as respostas. Mesmo porque este capítulo, ele para na pergunta, entre aspas, porque não é uma pergunta, é a consideração de Kardec sobre todo esse estudo, 222. Então, ele dá todo o parecer dele. E o que ele tentou fazer, né? O que ele fez dentro do estudo dele? Ele obtinha as respostas dos espíritos, mas ele tinha que embasar todas as informações. E tudo é passivo de questionamento. E com ele não era diferente. Por isso que o Livro dos Espíritos tem mais de 1000 perguntas. E dentro de todas as respostas que ele obtinha, o mais interessante é que ele não... Quem conhece um pouco da história de Kardec vai entender que ele ouvia e concordava. Pelo contrário, ele ouvia, fazia suas anotações daquela resposta e tentava embasar com outras teorias, com outras pesquisas, para ver se aquilo fazia uma lógica, se aquilo tinha uma lógica. Porque ouvir o que alguém fala, mesmo que eu já tenha um conhecimento ali, que aquela pessoa aqui na minha frente está recebendo respostas e vozes de uma coisa que eu não estou vendo, de algo que eu não estou vendo, e mesmo que aquilo eu comece a acreditar que existe, e aquelas respostas têm um fundo lógico, um fundo inteligente, eu preciso pesquisar. Por isso que foi um estudo ao longo da vida dele. E aí ele traz uma coisa muito interessante neste capítulo, que é examinar esse assunto sobre um outro ponto de vista. O que seria isso? O ponto de vista não só do espiritismo e da doutrina dos espíritos, mas de outros pontos de vista de outras pessoas que não acreditam nisso. Então, hoje, nós vamos trabalhar com algumas hipóteses. O que eu vou colocar aqui, que é o que realmente, né, o que está nesse capítulo, não vai ser bem responder. Ou, né, vocês vão realmente chegar na conclusão que a reencarnação existe, ou vão ficar com mais dúvida. O que é bom também, porque, né, nos faz querer aprender mais e pesquisar mais. E eu acredito muito que o Livro dos Espíritos vem para isso, para nos aguçar a curiosidade, olhar aquilo e buscar o além daquilo. Então, Kardec, ele vai trabalhar com algumas hipóteses aqui, tá? Ele vai trabalhar com a hipótese da unidade e a pluralidade das existências corporais. Ele vai fazer um estudo comparativo. Ele vai separar os grupos, né, que nós conhecemos, que sabemos que no mundo as pessoas não pensam iguais, elas têm convicções diferentes
pensam diferentes, estudam áreas diferentes, às vezes até para o mesmo assunto. Então, quando se tem um estudo tão complexo de uma ideia que parece simples, é necessário confrontar essa ideia. E um bom cientista, um bom historiador, estudioso, ele vai atrás de respostas e perguntas também. Analisar todas as hipóteses. Não sei se vamos analisar todas aqui, mas as principais. E aí vai ter um estudo comparativo. A primeira hipótese é a hipótese da unidade da existência, tá? Então, a reencarnação não existe. Sabemos que muitas pessoas pensam assim. Mas será que essas pessoas estão erradas, estão malucas? Elas não têm uma base? O que será isso? E aí, Kardec vai fazer toda essa pesquisa. Então, trabalhando com essa hipótese da unidade, só há uma existência corporal. Então, a partir de agora, tentem pensar que tudo aquilo que vocês aprenderam até agora sobre o espiritismo, que vocês conhecem, que vocês acreditam, deixam de lado. Abrem a visão de vocês para compreender outros pontos de vista. Porque no final, o que importa é se essa ideia da reencarnação tem uma lógica, faz sentido. Então, se agora, tirando de lado tudo aquilo que aprendemos do espiritismo, e vamos colocar que só existe uma existência corporal que agora é a que temos, tá? Todos aqui, neste momento, nasceu, vai viver, vai morrer e acabou. Não tem nada antes e não tem nada depois. A nossa atual existência é única e a alma nasce com o corpo. É criada ali. Como eu disse, não tem nada antes e não tem nada depois. E aí, essas pessoas que repelem, ou que não acreditam na ideia da reencarnação, tem um grupo que geralmente são o grupo dos materialistas ou dos ateus, e eles têm uma linha de raciocínio bem lógica na visão deles. E simples. Uma só existência é bastante. Para que outra? Para que mais? Nada daquilo que eu não vejo além da matéria não existe. Well, faz um sentido. Se eu não vejo, não existe. Se eu vejo, existe. Se eu não vejo, não existe. Ah, mas a gente pode confrontar eles assim, o ar você não vê, mas existe. Mas a ciência já foi lá, provou que o ar existe, que é um sistema da matéria, é um sistema do corpo biológico e tudo mais. Então, no máximo, eles vão se deter tudo aquilo que a ciência prova e ponto. Tangível. E esse simples pensamento, né, que eles têm que voltar, eles se sentem realmente, eles falam furor aqui, né, com raiva, incomodados, porque não faz sentido, tá? A ideia é, no mundo de tanta tristeza, mazelas, desigualdades sociais, sentimentos inferiores, onde, né, dá-se a entender que o mal predomina, para que eu vou voltar? Qual é a ideia disso? Não existe nada além disso. É só isso. Pronto, acabou. Viva a sua vida e seja feliz. E nada além disso faz sentido. Então tá, é uma forma de pensar. Aí tem aquele grupo de pessoas que creem em um futuro qualquer, tá? Depois da morte. E tá, tem alguma coisa ali, provavelmente vai ser o fim para todo mundo, vamos morrer e todo mundo vai para um lugar e ali ficaremos para sempre, para a eternidade, seremos felizes para sempre. Alguns desses acreditam na existência de Deus, a palavra propriamente dita, ou de algo superior que rege.
ou numa inteligência ali, mas, né, fica nisso aqui e morri, vou para esse lugar e ficamos ali todos. Todos vão para este mesmo lugar e a eternidade acabou. Então, eles admitem que o futuro é o mesmo para todo mundo. Só que se admitir isso, aí vem o questionamento. A utilidade do bem, ela seria colocada em xeque, certo? Porque vamos partir dessa linha de raciocínio. Eu estou aqui. Se eu vou ter o fim depois da minha morte igual a de todos, então, se eu fazer o bem, se eu fazer o mal, se eu tentar melhorar ou não, se eu ficar sentado o dia inteiro assistindo televisão e se eu me matar lá fora trabalhando, meu fim é o mesmo. Então, não preciso me esforçar para nada. É somente isso e acabou. Então, mas o bem existe. Existem pessoas aí, né, que nós vemos que se esforçam para ajudar o outro, se esforçam para melhorar, são pessoas caridosas, gente assim, conhecidas ou não. Mas é um fato, isso é um fato, isso não é inventado, isso é um fato. Sabemos né, as diferenças das pessoas, do que elas creem, do que elas fazem, das ações, então bem aí ele existe, como o mal também. Mas então, se essa teoria de que todo mundo vai para este mesmo lugar e está tudo bem, o que eu fizer ou não é independente, onde estaria a utilidade do bem? Vamos seguir então. E aí tem aqueles que acreditam que o futuro será mais ou menos feliz ou infeliz, segundo o que fizermos durante a vida. Então, peraí. Então, agora a gente já tem uma utilidade para o bem aqui. Esse grupo já vê uma utilidade para o bem. Se eu for bom, se eu for caridoso, se eu me esforçar de alguma forma, meu lugar lá no céu está garantido. Se eu for mal, fizer coisas erradas, meu lugar no inferno também está garantido. Então, sabemos que tem, né, doutrinas, religiões que acreditam nisso. Seja bem, vai ficar lá do lado de Deus, seja mal, vai ficar lá do lado do capeta. É mais ou menos isso, né? Mas já se vê uma lógica por estar aqui. Se eu me melhorar, ok. Se eu não me melhorar, tem outro resultado também. Então, vamos contar uma historinha aqui para ilustrar essa ideia aqui sobre tentar fazer o bem ou não. Quer dizer, se melhorar ou não. Vamos supor que nós moramos aqui numa casa e que nós temos dificuldades financeiras, a minha casa é simples, meu emprego não é muito bom, eu não tenho emprego, mas também não faço muita coisa para melhorar, fica aqui estagnada, mas minha vida também não é boa. Só que o meu vizinho, ele tem uma casa bonita, ele tem bastante dinheiro, ele tem um carro do ano, eu vejo que ele viaja sempre, já me convidou para ir na casa dele, eu já vi as fotos dos lugares que ele viajou, aquela vida legal que ele tem, um emprego bom. E aí eu me questiono o que ele fez para conseguir isso. E volto para minha casa aqui pensativo. Aí no outro dia, bate um senhor na sua porta e pergunta assim: fulano, sabe seu vizinho, que tem tudo isso aí que você tá vendo e você não? Você gostaria de ter o mesmo? Quem de nós aqui falaria não? Sim. O que eu faço para ter essa vida boa, legal, feliz, de abundância que esse daí tem? É simples. Você vai ter que trabalhar por 1 minuto, 60 segundos. Trabalhar arduamente. Se esforçar o máximo que você puder. Em 1 minuto. Depois disso, é garantido esse seu futuro aí. Topa? Na hora, né? Só 1 minuto? Só isso que eu tenho que fazer? Trabalhar duro ali? Nossa, com certeza. Por quê? Meu futuro está garantido. Se eu trabalhar duro, lá na frente eu tenho minha recompensa. Certo? Partindo desse pressuposto, Kardec coloca essa analogia. O que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade?
Se somos daquele grupo que acreditamos na eternidade de alguma forma, e eternidade é uma coisa que não tem fim, né? Segundo a palavra diz, é eterno. Então, essa analogia é que a vida que esse homem tem é a eternidade e o esforço de 1 minuto é uma das encarnações. E aí ele fala assim, o que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Então tá, então eu começo a pensar aí que se existe essa eternidade, então, e eu tenho que fazer algum esforço para ser bom, perto do que é eterno, isso aqui é muito curto, isso aqui é muito pequeno, é rápido. E aí, meus amigos, as hipóteses que estão sendo trabalhadas, elas começam a fazer sentidos e algumas não. Dentro de um estudo, quando se estuda sobre um assunto, quando se quer provar algo cientificamente, os cientistas trabalham com hipóteses. Todas, eles não descartam. Só que, ao decorrer desse estudo, tem coisas que vão fazendo sentido e tem coisas que não estão fazendo sentido. E como a ciência é baseada em fatos, eles não podem manter aquelas hipóteses que não fazem sentido. Eles têm que trabalhar com as hipóteses que fazem sentido. Porque mesmo que o meu orgulho seja muito grande e eu quero acreditar naquela hipótese que não faz sentido, se for assim, a ciência não avança. Então nós temos que deixar aquilo de lado, tudo bem. É difícil de concordar, mas isso aqui realmente não faz sentido. Deixa eu pegar aquilo que está fazendo sentido para continuar com o meu estudo. E aí, partindo de um pressuposto que o grupo, sem falar de espiritismo ainda, tá? Acredita em Deus ou em algo que rege o universo, a gente entende que Deus é soberanamente bom, não pode impor ao homem o recomeço de uma série de misérias e de tribulações. E vamos participar desse pressuposto que nós estamos aqui para sofrer. E assim, é o seguinte, uma existência de 80 anos. Eu vou nascer, eu vou para a escola, eu vou estudar, eu vou conseguir um emprego, eu vou ter felicidades, eu vou ter tristeza, eu vou ter dificuldades, eu vou passar por uma série de situações, eu vou passar por uma série de experiências. Só que eu fiz um erro, o que não é o caso, né? Nós erramos mais que uma vez. Mas só aquele erro, eu vou ser condenado ao fogo do inferno. E acabou para mim. E quem fez 100% legal essa vida aí de 80 anos, vai para o céu. Pensando, né, por essa hipótese, concluiremos, por acaso, que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro antes de lhe dar os meios de reparar suas faltas? Bom, se nós analisarmos a inteligência divina ou qualquer coisa que se acredite que rege o universo e humanizá-lo, provavelmente seria isso. Mas mesmo no nosso meio, tá? Dando o exemplo de uma escola. O aluno está lá estudando, mas ele não consegue passar de ano. Ele não consegue avançar. Ele tem dificuldades. Ou realmente porque se dedicou e não consegue, ou porque é relapso, porque, enfim, não dá a devida prioridade aos estudos. O que o sistema de ensino vai fazer? Ah, vou expulsar esse aluno, acabou. Você não tem. Você tinha esta chance de passar de ano. Não aproveitou, não vai mais estudar. É isso que acontece? Não. Ele volta para a mesma série até ele conseguir passar. Se dentro do nosso sistema humano, tá? Com todas as nossas imperfeições, temos chances, faz sentido
uma inteligência maior que rege as coisas não dar uma chance? Mais um questionamento. E dentro desse nosso pensamento, quando nós humanizamos Deus, aí nós temos a ideia que, tá, eu não acredito na reencarnação, não me interessa, não quer dizer que eu não reencarno, né? Ah, mas o meu vizinho acredita na reencarnação, quer fazer o que ele quer ir para a casa espírita, quer ir para o budismo, para o hinduísmo, para qualquer filosofia dessa que acredite, quer se melhorar, então ele vai se reencarnar. A gente entende, então, que Deus está pedindo a nossa opinião, falando, querido, o que você quer fazer? Quer ir? Quer ficar? Então, você acredita nisso e vamos fazer o que você acredita, né? É a mesma coisa se uma criança chegasse, uma criança de 5 anos chegasse para os pais, falasse, agora vai inverter os papéis, eu que mando nesta casa, eu vou dormir a hora que eu quiser, eu vou comer o que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser e acabou, porque eu não quero fazer o que vocês estão falando. Acho que não é bem assim que funciona numa educação. Deus não pede parecer ou consulta para regular o universo. Por quê? As leis naturais são imutáveis. Nós aceitando elas ou não. E dentro do estudo, aprofundando, não tem um meio termo. Se chega um ponto na conclusão que ou a alma existe, ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Tá? Se ela não existia, é aquele grupo lá. Nasci, vivi, morri, acabou. Mas eu também tenho que trabalhar. Lembra que a gente está no estudo. Eu tenho que trabalhar com a hipótese que ela exista. Se ela existia antes do corpo, aí eu tenho que pensar qual que era a situação dela. Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha consciência, é como se não existisse. Porque dentro da ciência, nós aprendemos que tudo no mundo, de alguma forma, o que rege, né, tudo que é físico, químico, material, biológico, tudo isso tem uma função. Mesmo que a não conhecemos, ou por mais insignificante que seja, tudo tem uma função no planeta Terra. Então, se a alma existe, ela tem que ter uma função. Se ela não tem uma função, então é como se ela não existisse. E se tinha uma individualidade, era ela progressiva ou estacionária? Bom, então se a alma existe, ela foi criada com aquela consciência intelectual, vem para o corpo e assim fica, ou ela é criada simples e ignorante e tem um sistema progressivo, que progride. Num ou no outro caso, em que grau estava ao tomar o corpo? Qual que é o grau? Tirando que tá bom, que a gente pensa que foi simples e ignorante, não sabemos. Essa é uma resposta que vem depois. Mas se ela existia, em que grau que estava? Mais ou menos avançado? Mais ou menos inteligente? São todas as hipóteses a ser trabalhadas. E aí, mesmo que estamos montando essa linha de raciocínio, estamos montando essas considerações com aquilo que nós estamos aprendendo sobre o processo reencarnatório, sobre a pluralidade das existências, sobre a existência da alma. E mesmo assim, mas mesmo assim isso não prova nada. Não faz sentido. Para mim não faz. Isso não prova nada. E daí? Mas existem outras questões que estão aqui dentro do planeta Terra, que envolve o ser humano e que entra dentro deste âmbito de perguntas. Se não existe nada disso, ou se isso não faz muito sentido, então como explicar as aptidões diversas? Como explicar que eu, Suelen, gosto de certo tipo de música, de comida, de cultura, de cor, de livros,
E o meu irmão, que foi criado pela mesma mãe e mesmo pai, teve a mesma educação, gosta de coisas totalmente diferentes. E existem pessoas que moram em outros países, que moram em outros continentes, e que mesmo que fazem parte de uma mesma cultura, têm gostos diferentes, pensam diferentes. Como é que se explica isso? E as aptidões extranormal? Lembra daquela primeira, quem assistiu, né, a primeira palestra do capítulo 4, que a Luísa entra dentro dos estudos científicos sobre o desenvolvimento físico da criança, do cérebro, desde a barriga da mãe até os 7 anos, que as funções químicas e elétricas dentro do cérebro estão formadas depois dos 7 anos, né? Está 100% formada, linhas de raciocínio, pensamentos, lembranças. Então, como é que explica uma criança com 4 anos de idade que toca piano perfeitamente? Igual sabemos Mozart, que tocava piano. Como é que se explica isso? Tá. E as ideias inatas ou intuitivas? Como é que uma criança ali de 3 anos já tem pensamentos que não foi ensinado? Mas a gente sabe que ali, ó, aquela linha de lembrança não está desenvolvida ainda. Ela lembra do quê? Vem da onde? E assim também o instinto precoce de vícios e virtudes. Crianças que nascem e viram Albert Einstein e crianças que nascem e viram eu, Suelen. Como é que explica essa evolução e esse instinto? E os instintos dos vícios também. Crianças tão pequenas que já desenvolvem sentimentos de raiva, de ódio, de aversão, tão pequenas, sendo que não tiveram nem tempo ainda de aprender e absorver isso do mundo. Como se explica? E as diferenças evolutivas que eu pulei, esse exemplo, né, de Einstein e de meros mortais. Como é que se explica? Pessoas que vêm e que desde cedo mostram habilidades tão extraordinárias, sem ter tido tempo de absorvê-las ainda, de aprender de alguma forma. E por que é selvagens e civilizados? Por que, né? Tem pessoas que nascem em ambientes tudo muito desenvolvidos, cidade desenvolvida, países desenvolvidos, e outros nascem naquelas tribos distantes, africanas ainda, né? Muito longe das tecnologias e de todas essas coisas que nós temos do mundo de hoje. Por quê? E aí, são esses questionamentos que dentro de um estudo que se quer mostrar algo, provar algo, e no nosso caso aqui é a existência da alma e a pluralidade das existências, elas têm que ser questionadas, porque existe, são fatos, são coisas que nós sabemos que existe, mas nós temos que questionar. O que explica isso? Qual a filosofia ou a teosofia? A teosofia é tudo aquilo que, né, a teoria, tudo aquilo que estuda as religiões, o espiritualismo, o misticismo, né, faz um combinado disso. Qual que é capaz de resolver esses problemas? Bom, aí vem uma resposta aí. O Kardec colocou, não preciso falar que é o espiritismo que vai responder isso. Eu posso falar que isso é tudo orgânico. Vem da matéria, do organismo, do gene, do DNA. Mas aí começa a ficar umas lacunas, né? Aberta, dentro de algumas questões. As minhas aptidões, os meus pensamentos, as minhas ideias inatas, a possibilidade de eu nascer rica ou pobre, de eu nascer com um dom para arte, para música, outros não, é orgânico? Genético? Tá, então, se fosse genético, a gente tem que falar que a família, né, do Mozart todos teriam que ter sido músicos. Todos, sem exceção. Não é bem assim. Muitas pessoas, né, têm pais e mães
que têm aptidões para outras coisas e as crianças se desenvolvem para coisas totalmente diferentes. Então, talvez não seria questão, né, do organismo. E que crueldade pensar isso, né? É como acreditar que o nada faz alguma coisa. E dentro da ciência, isto é uma hipótese nula. Podemos não saber a causa daquele efeito, mas tem. O nada não faz alguma coisa, né? Alguma coisa é que faz alguma coisa. E aí, admitamos ao contrário, então. Então, se todas as hipóteses que nós levantamos até agora ainda ficam lacunas, né? Tudo aquilo que, colocando de novo agora no Espiritismo, que Kardec perguntou aos espíritos e fez essas questões, pesquisou em relação a tudo aquilo que se explica ou não, e nada que respondeu, então admitamos agora a segunda hipótese, que existe uma sucessão de existências anteriores progressivas. E tudo estará explicado. Por que tudo estará explicado? Há desigualdades morais e intelectuais, né? Partindo do pressuposto que existe um pai de sabedoria e que não é humano e que é superior a nós, então algo superior faz coisas superiores. Seria uma crueldade. Tantos aí com oportunidades, outros sem oportunidades. De onde se explica isso? Por que que hoje eu nasci nessa família, nesse país, nessa cidade, enquanto tem outros que nasceram em um país melhor, uma cidade melhor, numa família com mais posses? Por quê? Então, conforme o número de existências. As desigualdades que nós vemos, aqui fala de morais intelectuais, mas de todos os tipos, o número de existências, se não tem nada antes, veio da onde? A desigualdade de aptidões, intuição do que aprendemos em existências passadas. Tá, um adulto, não sei, talvez ele teve tempo de aprender, mas uma criança, como é que se explica? Se ela não teve contato com aquilo, se ainda não formou na parte do cérebro essa área que armazena lembranças. E vai lembrar do quê, se não passou? Então, por quê? Existiu algo antes. A compreensão das diferenças, né, de tudo. Morais, intelectuais, de raças, enfim, de todos os tipos de diferenças que vocês podem imaginar e analisar o presente e o passado. Por que que eu estou aqui fazendo isso hoje? Por que isso está acontecendo? Só vim, vivi e é isso. Qual é a explicação? Então, meus amigos, esse capítulo é para dar essas indagações, porque Kardec, ele quis trabalhar com todas as hipóteses, para ver a que faz mais sentido. Aqui responde mais perguntas em relação a tudo. Mas, e os que não aceitaram a reencarnação? Reencarnação nem pensar, tá? Não adianta tudo aí que você falou, o que está escrito no Livro dos Espíritos, o que outras doutrinas acreditam, religiões acreditam em relação a isso. Não, isso não é para mim, eu não acredito, isso não existe. O que acontece com essas pessoas? Elas são excluídas. Deus vai, né, vai excluir essas pessoas só porque elas não acreditam? Elas não vão ter as mesmas chances? Porque vamos deixar claro, não quer dizer que você não acredita em reencarnação, que você é ruim, que você é uma pessoa má, que você faz coisa errada. Não. Você não precisa acreditar em reencarnação para ser uma pessoa boa, né? Sabemos que a questão individual é independente e a moral é independente das crenças, religiões, filosofias, cultura. Caridade, bondade, tratar bem as pessoas é independente de tudo isso.
Então, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que eu tento me melhorar, mas nada de reencarnação, eu não acredito que isso não existe. Elas vão ser excluídas? Não. Não adianta se rebelar com uma lei natural. Não é porque eu não gosto do sol e não quero ele, que amanhã não vai ter ele lá de dia. Não é porque eu não sou muito confortável com a noite que não vai escurecer. Não é porque eu não gosto do frio que não vai ter o inverno. Não é porque eu não me sinto confortável em saber que existem outras raças, outras ideias, que elas não vão existir. Então não adianta se rebelar pelas leis naturais, que é fato. Terão que viver de novo e se reencarnarão essas pessoas. Não tem diferença alguma do espírita e do ateu. Nenhuma. Todos nós estamos em um processo evolutivo. Mais uma hipótese a ser trabalhada. Então, peraí. Se uma inteligência superior rege e é imparcial, e as leis naturais são imutáveis, então serve para todo mundo. Faz um sentido. E essas pessoas passarão pelo que tem que passar. E depende delas as condições da nova existência. Como, de novo, os que acreditam e que não acreditam. Vale para todos. Igual aquele dizer, o sol nasce para todos, né? Independente de quem você é. São as leis naturais. Não muda porque nós deixamos de acreditar ou porque acreditamos. E Kardec, no final deste capítulo, eu achei tão interessante que ele coloca realmente uma postura, e essa postura é dele, não é dos espíritos. Ele como ser humano encarnado, espírito encarnado. E como um estudioso do assunto, ele coloca uma posição muito interessante. Porque dentro deste estudo do capítulo 5, né, nós fizemos a abstração de todo ensinamento espírita. Trabalhamos com a hipótese das pessoas do grupo que não acredita em nada, materialista. Trabalhamos com a hipótese dos que acreditam mais ou menos. Trabalhamos com a hipótese que imaginam que tem, né, o lado bom e o lado ruim. Trabalhamos com todas. Tiramos ali todo o estudo espírita, o que o espiritismo acredita, o que os espíritos trouxe. E nós espíritas e tantos outros, o que Kardec disse, adotamos a opinião da pluralidade das existências. Então, ele deixa muito claro que a opinião da pluralidade das existências não é privilégio dos espíritas. Como nós, lá no comecinho, vimos, vem de muito antes. Então, os espíritas e outras doutrinas religiosas e filosóficas adotam isso, não é só porque ela nos veio dos espíritos. Isso é muito interessante. Kardec não se deteu a saber que ele se utilizava dos médiuns, né, para ter as comunicações, e os espíritos falavam, e tá ok, é isso para mim que é verdade agora. Não. Ele não acreditou naquilo porque os espíritos falaram, mas porque pareceu mais lógico. E por que pareceu mais lógico? Porque teve um estudo, um questionamento. E dentro do que ele desenvolveu na filosofia, ele só lapidou uma ideia com a ajuda dos espíritos, mas com o esforço dele. E essa ideia, dentro de um cunho científico que é estudado e vem sendo aprimorado cada dia mais, cada ano que se passa, cada século que se passa, para que um dia chegue, né, a ser lógico para todos. Mas independente se é lógico para você hoje ou não, não quer dizer que ela vai deixar de existir. E ele diz que é a única filosofia, teoria, estudo que resolveu
todas as questões que foram comentadas aqui. Que os espíritos, mais junto com os estudos, não só de Kardec, mas de todos que vieram depois e que estão antes também, porque não foi o Kardec que teve o privilégio de se comunicar com os espíritos. Já existia muito antes. Outros já se comunicavam, já faziam livros. Cientistas já faziam testes, já trabalhavam com hipóteses, escreveram outros e outros livros, e aí a pesquisa é vasta. Então não vem de uma única, né, de um único source, vem de vários. Existem outras pessoas, outros grupos, outras culturas, outras religiões e filosofia que estudam a mesma coisa. E aí, para terminar, a doutrina da reencarnação, na visão espírita, ela é lógica, porque é onde que se vê a justiça de Deus, que é o processo reencarnatório. As chances que nós temos diante dos olhos do Pai de estar vindo e vindo de novo e de novo para nos depurarmos, melhorarmos, crescermos com as sucessivas experiências que as vidas nos trazem. Não existiria justiça, ou seria injusto, assim por dizer, se chegássemos aqui, passássemos por tudo, e que sabemos bem que a vida, né, dentro deste planeta não é um conto de fadas, e assim ficaria por isso. Isso não é justo. Que Deus é este? Então é a justiça de Deus. E por isso ela é lógica e consoladora. Por que ela consola? Porque sabemos que temos as oportunidades e elas serão nos dadas infinitamente. Não é que você reencarnou 3 vezes, acabou. Você teve 3 chances. Não, suas chances são infinitas, porque depende somente de nós. Não depende do meu vizinho, não depende da natureza, não depende do dia, da noite, da tarde. Depende somente de nós, como para tudo na vida. E nem precisa ser espírita, espiritualista, acreditar em nada, para saber que qualquer coisa para se conseguir na vida depende de nós. A maturidade nos faz entender isso. E constitui a âncora de salvação que Deus, por misericórdia, concedeu a nós, os seus filhos. E aí, para fechar, conhecido de muitos nós, né? Onde, quando questionados, principalmente nós espíritas, aonde é que está na Bíblia que fala de reencarnação? E Jesus, né? Como nós espíritas somos cristãos e estudamos as máximas do Cristo, e é por ela que temos este conhecimento reencarnatório também. E aí é um diálogo famoso com Nicodemos, né, em João, que Jesus fala a Nicodemos: em verdade te digo que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Não te admires de que eu te tenha dito, é necessário que torneis a nascer. Só que, para fechar, nós não podemos, eu acho que nós não devemos nos limitar a um estudo. A doutrina dos espíritos, junto com as considerações de Kardec, nos abriu caminhos iluminados, nos trouxe conceitos e considerações que nos fez enxergar ao longo dos anos e termos uma outra visão daquilo que já tinha sido dito. Mas ainda somos falhos, né? Imperfeitos, temos muito que aprender ainda. E não é porque nós já estudamos ou concordamos que o conhecimento e o esforço para aqui. É constante. E ao longo da nossa vida, aqui ou lá, quando voltarmos, nossa vida eterna, que eu digo como espírito, nós conheceremos mais
e mais, e mais, e mais, e mais. Eu costumo dizer que o básico foi dado. Existem coisas que ainda não temos a resposta. Não é que não existe, não temos. Mas a ciência hoje, ela trabalha muito perto de todas essas perguntas, porque se não há uma resposta aqui, tem que ter em outro lugar. A ciência não para só porque aquilo não foi resolvido naquele espaço de tempo. Ela continua. Por isso nós vemos, né, todas as evoluções. E ao longo do tempo, isso vai ficando mais claro e mais lógico. Então, meus amigos, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Como eu disse, esse capítulo não é um capítulo com perguntas e respostas, é para nos indagarmos, colocarmos considerações que Kardec colocou e nos questionarmos e ver o que realmente faz sentido, o que é lógico, mas não pela conveniência do orgulho, né? E sim pelo fato que nós temos que abrir os nossos olhos e a nossa mente para todas as possibilidades e saber que todas as possibilidades, sejam elas válidas ou não, e que se você acredita ou não, opiniões diferentes, ela vem também para um processo evolutivo. Ainda bem que existem opiniões contrárias. Assim se monta o debate, uma pesquisa, uma conclusão para um único objetivo, que é a verdade. E é isso, meus amigos. Espero ter ajudado um pouquinho ou colocado mais caraminhola na cabeça de vocês. Vou fechar aqui. Deixa eu ver aqui. Abrir aqui para todo mundo. Bom, agora é com vocês. Agora eu fico muda. Não falo mais nada. Não, pode continuar falando. Agora vocês é que falam. Não, pelo menos para mim, assim, é muito fascinante quando a gente estuda. A primeira vez que eu estou estudando o Livro dos Espíritos, né? Ontem, que a gente estudou também um pouquinho com o Luiz e a Vera, e agora, né, no estudo de hoje, parece que é sempre dando muita lógica para tudo, né? Explicando para nós muitas coisas que ainda ficam desconhecidas, que ainda ficam martelando. Então, assim, essas coisas que ficam soltas, pelo menos para mim, muita coisa começa a fazer muito sentido, né? Então, assim, está sendo uma oportunidade muito especial para mim estudar o Livro dos Espíritos, porque não é um livro para ser lido, né? É um livro para ser estudado. Então, aprender assim em grupo para mim está sendo gratificante. Obrigada, Su, obrigada mesmo. Imagina. E é um livro que, na verdade, por ser um livro de perguntas e respostas, é um livro que vai gerar mais questionamentos, né? Que não vai se deter só naquilo. E aí começam a surgir outras obras, outras pesquisas, outras visões daquela mesma coisa. O que nos faz buscar mais e mais um conhecimento daquilo que é o que você falou, que faz lógica, né? O que faz sentido para a nossa cabeça, o que faz sentido né, no sistema que a gente vive. E é um livro que tem que se ler, reler, ler, reler, reler e ler de novo. E toda vez que a gente voltar nesse ponto, a gente vai compreender coisas diferentes. Mas é não se deter a isso, é sempre né, progredir, tá andando e sim, se questionar, porque tem que ser raciocinado, tudo tem que ser raciocinado. Sim. Muito bom. Alguém tem uma pergunta aí? Querem falar alguma coisa? Querem discordar? Mas aí vocês vão discordar de Kardec, não é comigo não, tá? Não é comigo que vocês vão discordar, não. Discordo de Kardec. Aí vocês, né? Aí vocês discordam com ele, vão brigar com ele. Pode falar, Luiz. Eu acho que foi muito boa, né, a sua exposição, e você tocou em pontos muito importantes, até mesmo para mim, na minha
Eu até ia fazer uma brincadeira, ia falar que você não me convenceu que reencarnação não é uma lógica, né? Então, mas é que depois no final você falou que, mas não é isso. O que me atraiu na doutrina espírita foi justamente a lógica, a coerência. É uma coisa, você até repetiu aí, né, Carol? E tinha coisa que realmente era inexplicável para mim. E hoje eu vejo com tamanha serenidade, com tamanha, sabe, tranquilidade. As coisas são tão... Está tudo no lugar certo, não tem nada errado, né? Porque tem uma linha mestra de raciocínio, tem algumas leis, tem algumas explicações. Isso faz da gente, sabe, pessoas tranquilas, né? De aceitar muita coisa, de lutar contra outras, enfim, né? E quando se fala em reencarnação segundo o Espiritismo, né, já que reencarnação é tão antiga, né, às vezes eu tenho a impressão que é a evolução do reencarnacionismo, né? Ou seja, é mais completo do que aquilo que foi ensinado para iniciados, né? Porque não era para todo mundo. A pessoa que estava, os gregos lá, como se citou, ou os egípcios, não era para a grande maioria, era para eleitos, né? Para alguns que tinham alguma oportunidade, vamos chamar assim. Então, eu vejo realmente na doutrina espírita como a evolução do reencarnacionismo, porque muito foi falado, tá, ele veio, né, Kardec veio, claro, os espíritos vieram, né, e Kardec traduziu muito bem, né, veio a lógica, veio a coerência, veio esse negócio de voltar como ser que já passou, que nós já passamos por ele, por animais, né, a gente reencarnar em animais, não tem lógica realmente. Se for pensar bem direitinho, não tem, né, e parte dos hindus acreditam que vira, né, vira animal de novo, né? Então, dependendo do que fez para merecer, é um castigo. Aí vira de novo aquele negócio, né? Castigo e compensação, né? Então, é melhor pensar de forma realmente lógica e ver que é tudo resultado que a gente faz mesmo, e não tem jeito. Não adianta culpar o bispo, culpar o prefeito, culpar quem quer que seja. Somos nós os responsáveis pela nossa evolução. Se a gente quer ser que nem o vizinho, né, rico, poderoso e cheio de coisas, vamos trabalhar para ser igual, né? Não tem jeito. Luiz, você falou um ponto muito interessante. O que faz, né, pelo menos na minha opinião, sentido, faz lógica. Porque qualquer outra teoria, ela se relaciona, ela se comporta e coloca as responsabilidades em qualquer coisa, menos em nós mesmos. E tudo aquilo, né, que é simples, que é fácil, o que nós sabemos que não é, né, se deixa levar fora daquilo que devemos fazer. Então, o lógico, e muitas vezes é o simples, é saber o que você falou, que nós é o que fazemos tudo acontecer de alguma forma ou de outra, né? E nós não podemos culpar o universo, as águas, os sóis, as luas, da natureza, ninguém. Podemos procurar essas respostas em tudo. E a única que vai responder é que nós somos co-criadores de tudo. De tudo que nós fazemos existe, né, para a gente mesmo. Então, é uma das coisas que mais traz lógica para mim, né? Quando, lógico, né, segundo o Espiritismo e na questão reencarnacionista sendo depurada ao longo dos anos, sendo explicada melhor. O Tiago quer falar alguma coisa? Fala. Quero. Ele está aqui do lado. Ele está aqui excluído do lado. Para aparecer também. Na verdade, como está todo mundo dividindo assim, o que mais chamou atenção, para mim, sabe o que mais chamou atenção, obviamente, para o Espiritismo, além da lógica que todos já mencionaram? Me chamou muita atenção foi o respeito que o Espiritismo tem com todas as outras doutrinas e todos os outros tipos de pensamento. Se vocês pararem para pensar, qualquer outra coisa fala assim, não, você acredita nisso? Não, você não pode acreditar nisso não, porque tem que ser assim. Eu nunca vi
sabe? Claro que eu sou muito novo no espiritismo, mas eu acredito isso com o fundo do meu coração, uma falta de respeito com outras formas de pensar, em geral, sabe? Acontece muito, por exemplo, o católico não pode, dá até arrepio, não pode falar do candomblé. Do candomblé não pode falar do protestante, por exemplo, entendeu? E no espiritismo não tem isso, sabe? No espiritismo tem muito. Ok, eu acredito nisso, você acredita nisso por quê? A gente conversa, debate e cada um vai para um lado no que acredita. Mas o ponto em comum, que é o que me fascina no espiritismo, é a bondade e a caridade e o amor, sabe? Que é universal, é para todo mundo. Ninguém pode chegar e virar na sua cara e falar assim: não, ó, você acredita nisso, então você vai fazer isso. Não. Mas se você acredita no amor e na caridade, na união, em ajudar o próximo, foi como a senhora falou, você não precisa nem ter religião, você não precisa acreditar em nada. Nada. Quer acreditar que sei lá, qualquer coisa, que a Terra é plana, que a árvore é roxa, que a gente não vai voltar, que vai voltar, que seja. Se você pratica o amor e a caridade, sabe? Não é padronizado para nenhuma doutrina, nenhuma crença. Por isso eu gosto tanto do espiritismo, sabe? O respeito que tem com as outras formas de pensar, sabe? É isso. Ele volta lá para manutenção. Eu volto para minha produção, aqui sou assistente. E é isso, gente. No final, todo mundo vai ter uma ideia, tem questionamentos também. É questionável, né? Nem um que é lógico para um vai ser lógico para outro. Mas, partindo do pressuposto que são leis naturais, então elas são irrevogáveis, né? As coisas irrevogáveis são as leis dos homens. E assim a gente continua no estudo e aprendendo cada vez mais. Com certeza. Então, vamos fazer o nosso passe virtual? Vamos. Bom, quem não está com a aguinha aí pode buscar um copinho d'água para a gente fluidificar. A gente, né? Pedir para os amigos fluidificar a nossa aguinha. Então, eu quero convidar, então, todo mundo a Vamos fechar os nossos olhos, então. Vamos levar o nosso pensamento, trazendo a figura do nosso Mestre Jesus na nossa tela mental, agradecendo a todos os nossos amigos espirituais que estão conosco, os nossos mentores, os nossos anjos de guarda, esses que nos querem tão bem, que nos acompanham, que nos protegem, que nos inspiram. E a Jesus, que está sempre conosco. Ele que agora vem nos buscar para o nosso banho de cachoeira, onde vamos nos dirigindo para lá. E essas águas que vão cair nas nossas cabeças, que elas podem levar com elas os nossos pensamentos negativos, os nossos medos, as nossas inseguranças, os apegos, as incertezas, as nossas mágoas, a nossa raiva, a nossa revolta, aquela nossa dificuldade em que temos de perdoar, qualquer rancor, dor. E te rogamos, Jesus amigo, o Senhor que conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades, o Senhor que sabe o que vai no íntimo do nosso coração, o Senhor que nos acompanha diante de tantas encarnações e evoluções. O Senhor sabe, Mestre, aquilo em que precisamos melhorar, o que temos que desapegar. E que essas águas, Jesus, possam nos auxiliar nessa limpeza,
que não é uma limpeza física, mas uma limpeza da nossa moral, uma limpeza mental, que possamos higienizar, Jesus, a nossa psicosfera, a nossa energia, e que essas águas levem tudo isso, Senhor, que nos afasta de Ti. E agora, respirando fundo, podemos nos sentir um pouco mais leves dessa carga que nos faz tão pesados. E caminharemos contigo, Jesus, agora, mais aliviados, mais tranquilos, para o nosso campo verdejante. Esse jardim tão bonito, e de mãos dadas contigo, Jesus, podemos sentir essa tua paz, essa tranquilidade que emana do teu coração, esse teu amor que nos envolve, de irmão mais velho, esse irmão que nos quer tão bem. Sentimos o sol que nos aquece, essa brisa suave que nos conforta e vai trazendo para nós a sensação de paz, de leveza, de tranquilidade. Esse amor que invade o nosso peito, essa fé na certeza de que dias melhores estão sempre à nossa frente. A confiança, Jesus, que tanto necessitamos. O Senhor nos restaura. E, acima de tudo, Jesus, a nossa paz. Obrigada, Mestre, por esse abraço carinhoso que o Senhor nos oferece nesse momento. E nos despedimos de Ti, na certeza do nosso próximo reencontro, quando nos reuniremos novamente. E vamos manter, Jesus, essas vibrações de amor, de paz, que agora recebemos. E que os nossos amigos possam também fluidificar as nossas águas, colocar nelas o remédio necessário, tudo aquilo que necessitamos para estar mais fortalecidos, para continuar nessa jornada, nessa semana. E assim seguimos, Jesus, com teus ensinamentos, com teu evangelho sendo nosso guia, esse farol que brilha nos dias escuros, nas manhãs serenas, guiando os nossos passos nessa encarnação, porque queremos evoluir, Jesus, contigo. E te agradecemos pela oportunidade bendita, pelo dom da vida e por cada dia em que possamos melhorar e ser melhores. Que assim seja, Jesus amigo. Abençoe os nossos lares. Queremos te levar, Jesus, antes de nos despedir, para que possa visitar as nossas casas mentalmente, em cada cômodo, trazendo também a tua paz a todos aqueles que estão ali, familiares, entes queridos, animais de estimação, roommates, parentes, vizinhos. E que essa luz, Jesus, que vem contigo, possa apaziguar os nossos lares e também chegar aos lares dos nossos entes queridos, onde quer que eles estejam, no Brasil, ao redor do mundo. E que as nossas casas podem ser pequenas lamparinas da tua luz, do teu amor, e emanar também para os nossos vizinhos e para os lares que necessitam de ti.
Até o nosso próximo encontro, mestre. Graças a Deus e que assim seja. É isso, minha gente. Muito obrigada. Uma boa noite e até amanhã. Ei, é a festinha de Carol.